Olá, eu sou o Renato Cassol, sou médico infectologista e vou falar hoje sobre a osteomielite crônica. A osteomielite crônica, ela tem basicamente duas formas de se instalar no organismo do ser humano. Ela pode ser por via hematogênica, com um implante na medula óssea de um agente biológico que cause a osteomielite e fistulise para a pele, ou ela pode ser também por contiguidade, o que é bastante comum em pacientes diabéticos. O exame diagnóstico da osteomielite pode ser feito de diversas maneiras. Aqui eu estou citando quatro maneiras, ainda poderia citar a tomografia, que é um bom exame diagnóstico, mas principalmente utilizado para se estadiar a osteomielite, se existe sequestro ósseo, se existe abscessos locais ou não. Mas para exames diagnósticos, os mais comuns, enfim, os mais utilizados são esses quatro. Então, pode ser feito com tecnésio 99M trifásico ou quadrifásico, o galho ou o índio. Todavia, a ressonância nuclear magnética tem uma sensibilidade, uma especificidade muito maior e ela também é menos tóxica, tem menores parefeitos aos pacientes. Então, ela é hoje em dia mais amplamente utilizada em detrimento daqueles outros três. O critério estándar diagnóstico da osteomielite é a biópsia óssea. Não existe nenhum procedimento mais importante do que a biópsia, porque ela identifica o agente etiológico e consegue direcionar a terapia, levando a maiores chances de cura. A biópsia óssea é um exame de procedimento ambulatorial, o paciente não precisa ficar internado, ele pode ser feito guiado por tomografia e existe baixa morbidade em se fazer esse exame. Então, o fluxograma proposto na investigação de osteomielite crônica é quando o paciente possui sintomas que se faça um raio-x, um VSG, uma proteína C reativa. Se esses exames mostrarem ou confirmarem o diagnóstico da osteomielite, a biópsia por agulha está muito bem indicada para se achar o agente etiológico. Se existir dúvidas, se existe ou não a doença com os exames mais simples, se lança a mão, então, da ressonância nuclear magnética. Se a ressonância for compatível com osteomielite, se pode fazer a biópsia por agulha, enfim, da maneira que já foi explicado. Se a biópsia com agulha identificar o organismo, se faz o tratamento definitivo, que eu vou explicar um pouco melhor na sequência. Só que, se o organismo não é identificado, a sugestão é que se repita a biópsia por agulha. Isso aumenta a sensibilidade e aumenta as chances de se identificar o agente etiológico, a bactéria, enfim, ou o fungo, ou a micobactéria que está causando a doença. Se essa nova biópsia por agulha ainda não identificar o organismo, o microorganismo, se pode fazer uma biópsia aberta, céu aberto. Claro que isso tem mais morbidade, o paciente necessita ficar internado, mas ela possui também mais sensibilidade, porque a quantidade de material retirado é maior. Então, as chances de se identificar a bactéria ou, enfim, outro agente biológico que esteja causando a doença é um pouco maior. Identificado, o tratamento pode ser implementado, que eu vou explicar um pouco na sequência. Todavia, se o organismo não é identificado, outro diagnóstico tem sempre que ser pensado. Existem outras doenças que podem mimetizar, ou seja, podem simular que se exista uma osteomielite no paciente. É importante saber o que pedir na biópsia óssea, tanto aberta quanto por agulha. O anato patológico é amplamente solicitado e isso não é um problema. Agora, muitas pessoas ficam desavisadas e acabam não solicitando exames microbiológicos. Então, os exames mais básicos para se solicitar quando é feito um procedimento cirúrgico é o GRAM e a cultura, o BAR e a cultura para micobacteriose e a pesquisa de fungos e a cultura. É claro que não se pode botar essa segunda etapa de exames em formol, porque o formol esteriliza a amostra e o laboratório não tem condições de replicar ou de identificar o agente etiológico dessa forma. Então, é importante lembrar que tem que ser armazenado um frasco separado com água destilada e enviado quanto antes para o laboratório para que as pesquisas e as culturas sejam feitas de maneira adequada. Se optar ou se não for possível fazer a biópsia, tanto a céu aberto quanto por agulha, se tem que direcionar o tratamento para
para os germes mais comuns. Isso é um pouco complicado, porque como o tratamento da osteomielite é um tratamento longo e os índices de falha terapêuticas são comuns, se tem que ter exatamente em mente qual é o germe mais comum dependendo do osso em que estiver implantada a osteomielite. Então vamos por partes. Ossos longos, o Staphylococcus e outros estreptos são os mais comuns. Já na coluna, a tuberculose, devido à alta incidência de tuberculose no Brasil, ela tem sempre que ser pensada e afastada através de exames complementares. Em segundo local vem novamente o Staphylococcus. Os ossos dos pés, o Staphylococcus, os estreptobeta-hemolíticos, os gram-negativos, principalmente pseudomonas, quando existem acidentes perfurantes em sola de pé ou no calcânio, deve ser pensado, então, a história clínica nesse momento é importante. Em ossos das mãos, além do Staphylococcus, seu agente etiológico mais comum, existe todos aqueles germes de boca que são implantados na mão do paciente através de mordeduras. Devido à microbiota local, a Pseudomonas aeruginosa é o agente etiológico mais comum da pelve. Já no crânio, o Staphylococcus novamente aparece como agente etiológico. Na mandíbula, deve-se lembrar também, com a história clínica e pelos exames complementares, que há a possibilidade de ter actinomyces. E o externo, a maioria das osteomielites são causadas por procedimentos cirúrgicos pós-operatório. Então, nesses pacientes com osteomielite de externo que tiveram um procedimento cirúrgico, isso caracteriza uma infecção associada aos cuidados da saúde e germes resistentes começam a ser mais comuns. Então, tem que ficar atento para a cobertura antimicrobiana para esse tipo de infecção. O tratamento definitivo é desbridamento cirúrgico, quando necessário, e ele é necessário quando? Quando existe coleção, quando existe sequestro ósseo, é essencial que se tenha um desbridamento cirúrgico em um bloco cirúrgico pelo ortopedista para se retirar completamente esses abscessos, pois os antimicrobianos não possuem uma boa penetração local. Antibiótico apropriada deve ser dirigida ao agente etiológico ou o mais comum, quando empiricamente, ou aquele identificado pelos exames complementares, pela biópsia aberta ou pela biópsia por agulha. O passo mais importante, sem dúvida, para se ter um sucesso terapêutico em osteomielite é saber qual a bactéria ou qual o agente etiológico que está causando essa doença. Isso nos propicia um índice de cura muito maior. Isso é importante para o tratamento, já que é um tratamento longo. Se tem na literatura entre 4 a 6 semanas de tratamento endovenoso, para depois uma migração, uma consolidação com tratamento via oral por um tempo que pode variar, mas que pode chegar inclusive até 3 meses. Agradeço e qualquer dúvida é só entrar em contato.